Eu tinha certeza de que ele não viria, e, no entanto, quando cheguei à praia, ele já estava lá e sem Bruno. Mas percebi que não tinha vontade de se embrenhar pela montanha, de percorrer trilhas desconhecidas. Falou que estava pronto para ir, se eu quisesse, mas com o calor que fazia, me fez vir e que seria um cansaço no limite do suportável, excluindo qualquer um que houvesse algo melhor que um banho de mar. Comecei a me preocupar, temi que estivesse a ponto de me dizer que voltaria para estudar. Em vez disso, de surpresa, me propôs que pegássemos um barco. Contou e recontou o dinheiro que tinha. Tirei do bolso meus trocados. Ele sorriu e disse com gentileza: Você já trouxe os sanduíches. Deixe comigo. Minutos depois estávamos no mar, ele remando e eu sentada na popa. Me senti melhor. Pensei que talvez Lila tivesse mentido para mim, que ele não a beijara. Mas em alguma parte de mim eu sabia que estava enganada. Eu sim, às vezes mentia até ou especialmente a mim mesma. Já Lila, pelo que eu conseguia me lembrar, nunca fizera isso. De resto, bastou esperar um pouco e o próprio Nino esclareceu tudo. Quando estávamos no meio do mar, ele abandonou os remos, mergulhou e eu fiz o mesmo. Não nadou como de costume, até se confundir com o leve ondejar do mar. Em vez disso, desceu até o fundo, desapareceu, reapareceu mais adiante e emergiu novamente. Eu, perturbada com a profundidade, fiquei dando voltas em torno do barco sem ousar me afastar muito. Depois me cansei e subi desajeitadamente. Logo em seguida, ele me alcançou, segurou os remos e se pôs a remar com energia, seguindo uma linha paralela à costa rumo à Ponta Imperatória. Até aquele momento, tínhamos conversado apenas sobre os sanduíches, o calor, o mar, sobre como tínhamos agido bem ao desistirmos de enfrentar as trilhas para o Hemopeu. Para meu crescente espanto, ele ainda não tinha recorrido às questões que estava lendo nos livros, nas revistas, nos jornais, ainda que eu de vez em quando, temendo o silêncio, lançasse frases que pudessem resservir de estopim a sua paixão pelas coisas do mundo. Mas nada, sua cabeça estava tomada por outras coisas. De fato, a certa altura, soltou os remos, fixou por um instante a parede rochosa, o voo de uma gaivota, e então disse: Lina, lhe falou alguma coisa? O quê? Apertou os lábios, incomodado, e disse: Tudo bem, eu conto o que aconteceu. Ontem eu dei um beijo nela. O início foi esse. Passou o resto do dia falando apenas deles dois. Demos outros mergulhos. Ele foi explorar escolhas as frutas. Comemos o sanduíche, bebemos toda a água que eu levara. Ele quis me ensinar a remar, mas nossas conversas se limitaram sempre ao mesmo tema. E é o que mais me surpreendeu. Em nenhum momento ele tentou transformar, como de regra tendia a fazer, sua questão privada numa questão geral. Somente ele e Lila, Lila e ele. Não disse nada sobre o amor, não disse nada sobre os motivos que levam alguém a se apaixonar por uma pessoa e não por outra. No entanto, me indagou obsessivamente sobre ela e sobre sua relação com Stefano. Por que se casou com ele? Porque se apaixonou. Não pode ser. Garanto que foi assim. Ela se casou por dinheiro, para ajudar a família, para arranjar a vida. Se fosse só por isso, eu poderia ter se casado com Marcelo Solara. Quem é? Um cara que tem muito mais grana que Stefano e que fez loucuras para ficar com ela. E ela não quis ficar com ele. Então, segundo você, ela se casou com o salsicheiro por amor. Sim. E que história é essa de que precisa tomar banho de mar para ter filhos? Foi o médico que disse. Mas ela quer ter filhos? No início não, agora não sei. E ele? Ele quer. E é apaixonado por ela? Muitíssimo. E você, vendo de fora, acha que tudo isso vai bem entre eles? Com Lina, nada nunca vai bem. Ou seja, tiveram problemas desde o primeiro dia do casamento, mas por culpa de Lila, que não sabe se adaptar. E agora? Agora vai melhor. Não acredito. Deu voltas ao redor daquele ponto, cada vez mais cético. Mas eu insisti. Lila nunca havia amado o marido como naquela fase, e quanto mais ele se mostrava incrédulo, mais eu carregava na dose. Disse-lhe de maneira clara que entre eles nada podia acontecer. Não queria que alimentasse ilusões. Mas isso não bastou para esgotar o assunto. Tive cada vez mais clareza que aquele dia passado entre mar e céu seria tão mais agradável para ele quanto mais eu lhe falasse detalhadamente de Lila. Não importava que cada palavra minha o fizesse sofrer,
O que ele queria é que eu lhe contasse tudo o que sabia, o bem e o mal, e que preenchesse nossos minutos e nossas horas com o nome dela. Coisa que eu fiz, e se a princípio aquele me trouxe dor, lentamente as coisas mudaram. Naquele dia percebi que falar de Lila com Nino podia ser, nas próximas semanas, uma nova modalidade de relação entre nós três. Nem eu, nem ela jamais o teríamos, mas ambas poderíamos obter sua atenção durante todas as férias. Ela como objeto de uma paixão sem saída, eu como sábia, conselheira, que mantinha sob controle tanto a loucura dele quanto a dela. Me consolei com essa hipótese de centralidade. Lila viera, correndo, me contar do beijo de Nino. Ele, partindo da confissão daquele beijo, agora me entretinha com aquilo um dia inteiro. Eu me tornaria necessária a ambos. De fato, Nino já não podia prescindir de mim. Na sua opinião, ela nunca vai gostar de mim? Me perguntou a certa altura. Ela já tomou uma decisão, Nino. Qual? Amar o marido, ter um filho com ele. Está aqui para isso. E meu amor por ela? Quando se é amado, se tende a amar de volta. É provável que ela se sinta gratificada, mas se não quiser sofrer ainda mais, não espere nada além disso. Quanto mais Lila é cercada de afeto e de estima, mais tende a se tornar cruel. Ela sempre foi assim. Nos despedimos depois do pôr do sol e por um momento tive a impressão de ter passado um belo dia, mas já a caminho de casa me voltou o mal-estar. Como eu podia achar que suportaria aquele tormento, falar de Lila com Nino, de Nino com Lila, e assistir a partir de amanhã às suas disputas, às brincadeiras, aos abraços e às carícias. Entrei em casa decidida a anunciar que minha mãe me queria de volta ao bairro. No entanto, assim que entrei, Lila me atacou duramente. Onde você esteve? Nós fomos procurá-la. A gente precisava de você, de sua ajuda. Soube que não tinham passado um bom dia, culpa de Pinúcia, que atormentara todo mundo. Por fim, começaram a gritar, dizendo que se o marido não a queria em casa, era porque não gostava mais dela, e então preferiria morrer junto com a criança. Naquela altura, Rino cedeu e a levou de volta para Nápoles. Só no dia seguinte compreendi o que a partida de Pinúcia implicaria. A noite sem ela me pareceu positiva. Nada de chororô, a casa ficou tranquila, o tempo deslizou silencioso. Quando me retirei em meu quartinho e Lila me seguiu, a conversa foi aparentemente relaxada. Fiquei na minha, atenta para não dizer nada do que eu realmente sentia. Entendeu por que ela quis ir embora? Me perguntou Lila a propósito de Pinúcia. Por que quer ficar com o marido? Fez sinal que não. E disse séria. Ficou com medo dos próprios sentimentos. Como assim? Ela se apaixonou por Bruno. Fiquei surpresa. Nunca tinha pensado naquela possibilidade. Pinúcia? Sim. E Bruno? Nem se deu conta. Tem certeza? Tenho. E como você sabe? Bruno gosta de você. Que bobagem! Nino me disse ontem. Hoje ele não me falou nada. O que vocês fizeram? Pegamos um barco. Você e ele sozinhos? Sim. E falaram de quê? Falamos de tudo. Também daquilo que eu lhe contei? O quê? Você sabe. Do beijo? Sim. Não, ele não me disse nada. Embora atordoada por horas e horas de sol e pelos muitos mergulhos, consegui não dizer palavras erradas. Quando Lila foi dormir, tive a impressão de flutuar sobre o lençol e de que o quartinho escuro na verdade estivesse cheio de luzes azuis e avermelhadas. Pinúcia fora embora às pressas porque estava apaixonada por Bruno. Bruno não gostava dela, mas gostava de mim. Repassei a relação entre Pinúcia e Bruno. Tornei a escutar frases, tons de voz, revi gestos e me convenci de que Lila tinha razão. De repente, senti muita simpatia pela irmã de Stefano, pela força que demonstrara impondo-se à partida. Mas não fiquei convencida de que Bruno gostasse de mim. Ele nunca tinha nem me olhado. Além do mais, se tivesse as intenções que Lila lhe atribuíra, era ele quem teria vindo ao encontro, e não Nino. Ou pelo menos viriam juntos. De todo modo, verdade ou não, ele não me atraía. Muito baixo, cabelo muito enrolado, testa pequena, dentes de lobo. Não e não. Vou ficar na minha, pensei. Vou fazer assim. No dia seguinte, chegamos à praia às 10 e descobrimos que os dois rapazes já estavam lá, passeando para cima e para baixo ao longo da orla. Lila justificou a ausência de Pinúcia com poucas palavras. Precisava trabalhar, tinha voltado com o marido.
Nem Nino nem Bruno mostraram o mínimo de incômodo, e isso me perturbou. Como se podia desaparecer assim, sem deixar um vazio? Pinúcia tinha estado 2 semanas com a gente. Tínhamos passeado os 5 juntos, tínhamos conversado, nos divertido, tomado banho. Naqueles 15 dias, certamente, lhe acontecerá algo que a marcara. Nunca mais se esqueceria daquelas primeiras férias. Mas e nós? Nós que, uns graus diversos, tínhamos contado muito para ela, de fato não sentíamos sua falta. Nino, por exemplo, não fez nenhum comentário sobre essa partida repentina, e Bruno se limitou a dizer sério: Pena, não pudemos nem nos despedir. No minuto seguinte já falávamos de outras coisas, como se ela nunca estivesse estado em Chia. Outra coisa de que não gostei foi uma espécie rápida de readequação dos papéis. Nino, que sempre se dirigia a mim e a Lila juntas, passou imediatamente a falar somente com ela, como se formado agora em um grupo de 4 não precisasse mais se incumbir de entreter nós duas. Bruno, que até o sábado anterior só se ocupara de Pinúcia, passou a interessar-se por mim do mesmo modo tímido e solícito, como se nada nos distinguisse uma da outra, nem o fato de que ela era casada e estava grávida, e eu não. No primeiro passeio que fizemos pela orla, fomos nós 4, lado a lado. Mas logo Bruno pôs os olhos numa concha revirada pela onda e disse: Que bonita! Inclinando-se para pegá-la. Eu, por educação, parei para esperá-lo e ele me deu de presente a concha, que não era nada demais. Enquanto isso, Nino e Lila continuaram caminhando, o que nos transformou em 2 casais a passeio pela orla. Eles dois à frente, nós dois atrás. Eles falando animadamente, eu tentando puxar conversa com Bruno enquanto o Bruno mal conseguia falar comigo. Experimentei apressar o passo. Ele seguiu atrás sem interesse. Era difícil estabelecer um autêntico contato. Dizia coisas genéricas, sei lá, sobre o mar, o céu, as gaivotas, mas era evidente que estava recitando um papel, aquilo que, segundo ele, era adequado a mim. Com Pinúcia deve ter falado de outras coisas, do contrário, era difícil entender como conseguiram passar tanto tempo juntos prazerosamente. De resto, mesmo que tivesse abordado assuntos mais interessantes, seria difícil decifrar o que ele dizia. Quando se tratava de perguntar as horas ou de pedir um cigarro ou um pouco de água, tinha uma voz limpa, uma pronúncia clara. Mas quando começava com aquele papel de jovem devotado, se enrolava todo, não falava nem italiano nem dialeto, mas uma língua embaraçada, que saía na surdina, truncada, como se envergonhasse do que estava dizendo. Eu fazia assim com a cabeça, mas pouco entendia, e enquanto isso espichava o ouvido para pescar o que Nino e Lila estavam conversando. Imaginava que ele tivesse passado as questões sérias que estava estudando, ou que ela estivesse exibindo ideias que vinham dos livros tirados de mim, e várias vezes tentei ganhar terreno para me intrometer em suas conversas. Mas, sempre consegui chegar perto o suficiente para decifrar alguma frase, fiquei desorientada. Tive a impressão de que ele estava falando de sua infância no bairro, e fazia isso com tons intensos, até dramáticos. Ela escutava sem interrompê-lo. Me senti indiscreta, perdi terreno, fiquei definitivamente para trás, me entediando com Bruno. Mesmo quando decidimos tomar um banho todos juntos, não fiz o tempo de retribuir ou reconstituir o velho trio. Sem aviso prévio, Bruno me empurrou na água. Eu acabei indo a fundo e molhando os cabelos que não queria molhar. Quando voltei à tona, Nino e Lila flutuavam poucos metros mais além, continuando a conversa, compenetrados. Ficaram na água muito mais que a gente, mas sem se afastar muito da orla. Deviam estar tão absortos nas coisas que estavam dizendo que até renunciaram à exibição da longa nadada. No fim da tarde, Nino pela primeira vez se dirigiu a mim. Perguntou de modo áspero, como se ele mesmo esperasse uma resposta negativa. Por que não nos vemos depois do jantar? A gente vem buscá-los e depois as trazemos de volta. Nunca nos tínhamos proposto a sair à noite. Lancei um olhar interrogativo a Lila, mas ela desviou os olhos para longe e respondi: A mãe de Lila está em casa, não podemos deixá-la sempre sozinha. Nino não insistiu, nem seu amigo interveio para lhe dar uma mão. Porém, depois do último banho, antes de nos separarmos, Lila disse: Amanhã à noite vamos a Forio para telefonar a meu marido. Nesse caso, podemos tomar um sorvete juntos. Aquela sua tirada me irritou, mas me irritou ainda mais o que aconteceu em seguida. Assim que os 2 rapazes tomaram rumo de Forio,
Ela, enquanto recolhia suas coisas, passou a me censurar como se durante todo o dia, hora após hora, episódio atrás episódio, até aquele pedido de Nino, até a notícia, a contradição, que minha resposta e a dela, eu fosse culpada de modo tão indecifrável quanto incoerente. Por que você ficou sempre com Bruno? Eu? Sim, você. Não ouse mais me deixar sozinha com aquele sujeito. O que você está dizendo? Foram vocês que correram na frente sem parar um instante para nos esperar. Nós? Era Nino que estava correndo. Você poderia ter dito que precisava me esperar. E você poderia ter dito a Bruno: mova-se, se não os perdermos de vista. Me faça um favor. Como você gosta tanto dele, saia uma noite por sua própria conta. Eu estou aqui por sua causa, não por Bruno. Não me parece que você esteja aqui por minha causa. Sempre faz o que bem entende. Se minha companhia não lhe agrada, vou embora amanhã de manhã. Ah, é? E amanhã à noite vou ter que tomar sorvete sozinha com aqueles dois? Lila, foi você quem disse que queria tomar sorvete com eles. É claro, preciso telefonar para Stefano. E que papelão seria se topássemos com eles em Forio? Continuamos nesse tom até chegar em casa, até depois do jantar, e na presença de Núzia. Não foi uma verdadeira briga, mas uma troca ambígua com pontadas de perfídia, em que ambas tentamos nos comunicar algo sem nos entendermos. Núzia, que nos ouvia perplexa, disse a certa altura: amanhã, depois do jantar, também vou tomar um sorvete com vocês. O caminho é longo, ponderei, mas Lila interveio em busca. E quem disse que iremos a pé? Vamos pegar uma carroça a motor. Somos ricas. No dia seguinte, para nos adequarmos ao novo horário dos rapazes, chegamos à praia às 9, não às 10, mas eles não estavam lá. Lila ficou nervosa. Esperamos, não deram as caras nem às 10 nem depois. Só espareceram no início da tarde e com um ar de zombeteiro de cumplicidade. Disseram que, já que passariam a noite com a gente, tinham decidido adiantar os estudos. Lila teve uma reação que surpreendeu especialmente a mim. Expulsou os dois. Usando um dialeto violento, sibilou que eles podiam estudar quanto quisessem, de tarde, de noite, de madrugada. Agora mesmo, ninguém os impedia. E como Nino e Bruno tentaram não a levar a sério e continuaram rindo, como se aquela agressão fosse uma tirada espirituosa, ela aguardou a saída de praia, agarrou enfaticamente a bolsa e se dirigiu a passos largos para a estrada. Nino correu atrás dela, mas voltou logo em seguida com uma cara de enterro. Não tinha jeito. Ela de fato estava furiosa e não queria saber de explicações. Vai passar, disse-me, fingindo de tranquilo, e fui tomar banho com eles. Me enxutei ao sol e comi um sanduíche. Conversei sem entusiasmo e então falei que também precisava voltar para casa. E hoje à noite? Perguntou Bruno. Lila precisa ligar para Stefano, estaremos lá. Mas o ataque dela me perturbou. O que significavam aquele tom, aquelas maneiras? Que direito tinha de se aborrecer por um encontro adiado? Por que não conseguia se controlar e tratava os rapazes como se fossem Pasquale ou Antônio ou até o Solara? Por que se comportava como uma menininha mimada e não como a senhora Carraque? Entrei em casa agitada. Nunza estava lavando toalhas e roupas. Lila estava no quarto, sentada na cama, e coisa igualmente anômala, estava escrevendo. Tinha o caderno apoiado nos joelhos, olhos abertos e centro franzido, um de meus livros largado no lençol. Há quanto tempo não havia escrever? Você teve uma reação exagerada, eu disse. Deu de ombros, não tirou os olhos do caderno, continuou escrevendo a tarde toda. De noite se arrumou como quando esperava o marido, e fomos todas para Forio. Notei uma surpresa que Núzia, que nunca tomava sol e era palidíssima, pediu o batom emprestado à filha só para colorir um pouco os lábios e o rosto. Não queria, disse, parecer já morta. Topamos logo com os dois rapazes que estavam parados em frente ao bar, como sentinelas ao lado de uma guarita. Bruno ficava de bermuda, só tinha trocado a camisa. Nino estava de calça comprida, camisa de uma brancura reluzente e os cabelos rebeldes tão forçadamente em ordem que ao vê-lo me pareceu menos bonito. Quando perceberam a presença de Núzia, se empertigaram imediatamente. Sentamos sob o alpendre, na entrada do bar, e pedimos um merengue. Para nosso espanto, Núzia desandou a falar e não parou mais. Dirigiu-se apenas aos rapazes. Elogiou a mãe de Nino e recordou como ela era bonita.
Contou vários episódios do tempo de guerra, fatos ocorridos no bairro, e perguntou a Nino se ele se lembrava. Quando ele respondia não, ela replicava sistematicamente: Pergunte à sua mãe, com certeza ela se lembra. Lila começou a dar sinais de incômodo, anunciou que era hora de ligar para Stefano e entrou no bar, onde ficavam as cabines. Nino emudeceu e Bruno prontamente o substituiu na conversa com Núzia. Ele não demonstra, notei irritada, os constrangimentos que tem comigo quando estamos a sós. Me dê licença um momento, disse de repente Nino, que se levantou e entrou no bar. Núzia se agitou e me sussurrou no ouvido. Não me diga que ele vai pagar. A mais velha sou eu e a conta é minha. Bruno escutou e disse que estava tudo pago. Imagine se iam deixar uma senhora pagar. Núzia se conformou, passou a informar-se sobre a fábrica de embutidos do pai, elogiou o marido e o filho, que também eram proprietários. Tinham uma fábrica de calçados. Lila demorava a voltar e me preocupei. Deixei Bruno e Núzia conversando e também entrei no bar. Desde quando os telefonemas para Stefano duravam tanto? Fui para as duas cabines telefônicas, ambas vazias. Olhei em volta, mas parada no meio do bar, comecei a incomodar os filhos do dono que serviam as mesas. Vi uma porta aberta por onde entrava uma brisa, dava para o pátio. Me aproximei insegura, um cheiro de velhos pneus se misturava ao de um galinheiro. O pátio estava vazio, mas notei que numa lateral do muro havia uma abertura por onde se entrevia um jardim. Atravessei o espaço atravancado de ferro velho e, antes mesmo de passar para o jardim, vi Lila e Nino. A claridade da noite de verão banhava as plantas. Os dois estavam abraçados, se beijando. Ele com uma mão por baixo de sua saia, ela tentando afastá-la, mas correspondendo ao beijo. Recuei depressa, tentando não fazer barulho. Voltei ao bar, disse a Núzia que Lila ainda estava no telefone. Estão brigando? Não. Me sentia como se estivesse queimando, mas as chamas eram frias e eu não sentia dor. Ela é casada, disse a mim mesma. É casada há pouco mais de um ano. Lila voltou sem Nino. Estava impecável, mas senti sua desordem nas roupas, no corpo. Esperamos um pouco, ele não apareceu. Me dei conta de que detestava ambos. Lila se ergueu e disse: Vamos, está tarde. Quando já estávamos no veículo que nos conduzira para casa, Nino nos alcançou correndo e despediu-se com alegria. Até amanhã! Gritou cordial, como nunca o tinha visto. Pensei, o fato de Lila ser casada não é um obstáculo nem para ele nem para ela, e aquela constatação me pareceu tão odiosamente verdadeira que meu estômago virou e levei uma mão à boca. Lila foi para a cama cedo. Esperei inutilmente que viesse me confidenciar o que tinha feito e o que pretendia fazer. Hoje acredito que nem ela soubesse. Os dias seguintes deixaram a situação cada vez mais clara. Nino tinha o costume de chegar com um jornal, um livro. Isso não acontecia mais. As conversas animadas sobre a condição humana arrefeceram, se reduziram a frases distraídas de umas palavras mais íntimas. Lila e Nino passaram a nadar juntos demoradamente, até se tornarem pontos indistintos na praia. Ou então nos impunham longas caminhadas que consolidaram nossa divisão em casais. E nunca, absolutamente nunca, eu fui acompanhada por Nino ou Lila por Bruno. Tornou-se natural que os dois caminhassem mais atrás. Nas vezes em que eu me virava de repente, tinha a impressão de ter causado uma ferida dolorosa. As mãos, as bocas se retraíam como um choque. Sofri muito, mas devo admitir, com um fundo permanente de incredulidade que fazia o sofrimento chegar às ondas. Tinha a impressão de assistir a um teatrinho sem substância. Brincavam de representar dois namorados, ambos sabendo que não eram e não podiam ser. Um já tinha namorada, a outra era mesmo casada. Às vezes os olhava como divindades decaídas, antes do maravilhosos, tão inteligentes e agora tão idiotas empenhados num jogo idiota. Eu planejava dizer a Lila, a Nino, a ambos, o que vocês pensam que são? Voltem a pôr os pés no chão. Não consegui dizer nada. Em 2 ou 3 dias as coisas mudaram ainda mais. Começaram a andar de mãos dadas sem se esconder, com um despudor ofensivo, como se tivessem decidido que não valia a pena fingir diante de nós. Muitas vezes brigavam de brincadeira só para se agarrarem, se estapearem, se abraçarem, rolarem juntos na areia. Ao passear assim que avistavam uma barraca abandonada,
Um velho estabelecimento reduzido a ruínas, uma trilha que se perdia entre a vegetação selvagem, decidiam explorar a área como crianças, sem nos convidar a acompanhá-los. Afastavam-se, ele na frente, ela atrás, em silêncio. Quando se estendiam ao sol, encurtavam as distâncias o mais possível. No início, lhes bastava um leve contato de ombros, um roçar de braços, de pernas e de pés. Depois, ao voltarem das intermináveis nadadas diárias, se espichavam um ao lado do outro na toalha de lila, que era maior, e imediatamente, com naturalidade, Nino lhe passava um braço nos ombros. Ela apoiava a cabeça em seu peito. Uma vez chegaram até a se beijar na boca rindo, um beijo alegre e fugaz. Eu pensava, ela é louca, os dois são loucos. E se alguém de Nápoles, um conhecido de Estefano, os encontrar? E se passar o revendedor que nos conseguiu a casa? Ou se neste momento Núncia decidir dar um pulo na praia? Não podia acreditar em tanta inconsciência, mas a cada vez eles superaram os limites. Ver-se apenas de dia já não lhes bastava. E Lila decidiu que agora precisava ligar para Stefano toda noite, mas ajeitou com maus modos a oferta de Núzia que nos acompanhava. Após o jantar, ela me obrigava a ir a Forio, fazia uma ligação rapidíssima ao marido e depois era só passear, ela e Nino, eu e Bruno. Nunca voltávamos para casa antes da meia-noite, e os dois rapazes nos acompanhavam a pé pela praia escura. Na sexta noite, ou seja, um dia antes de Stefano voltar, ela e Nino de repente brigaram, não de brincadeira, mas sério. Nós três estávamos tomando um sorvete na mesa. Lila tinha ido telefonar. Nino, taciturno, tirou do bolso umas folhas escritas dos dois lados e começou a ler sem dar explicações, isolando-se da conversa sem graça entre mim e Bruno. Quando ela voltou, ele nem se dignou a olhá-la. Não guardou os papéis do bolso e continuou lendo. Lila esperou meio minuto e então perguntou no tom alegre: Isso é tão interessante assim? É, disse Nino sem levantar os olhos. Então leia em voz alta, queremos ouvir. É coisa minha, não diz respeito a vocês. O que é? Perguntou Lila, mas estava na cara que ele já sabia. Uma carta. De quem? De Nádia. Com um gesto fulminante e imprevisível, ela se inclinou e lhe arrancou as folhas dos dedos. Nino estremeceu como se um grande inseto tivesse picado, mas não fez nada para recuperar a carta, mesmo quando Lila começou a lê-la com ares declamatórios. Em voz altíssima. Era uma carta de amor um tanto infantil. Avançava linha após linha com variações açucaradas sobre o tema da falta. Bruno escutou calado, com um sorriso constrangido, e eu, ao ver Nino não parecia tomar a coisa como uma brincadeira, fixando carrancudo os pés escuros listrados sobre as sandálias. Sussurrei a Lila. Chega, devolva para ele. Assim que intervim, ela interrompeu a leitura, mas deixou no rosto a expressão de deboche e não devolveu a carta. Você está com vergonha, não é? Perguntou a ele. Culpa sua. Como é que pode ser namorado de uma pessoa que escreve desse jeito? Nino não disse nada, continuou de olhos fixos nos pés. Bruno atalhou, também em tom divertido. Vai ver que, quando alguém se apaixona por uma pessoa, antes não a submete a uma prova para ver se ela sabe escrever cartas de amor. Mas Lila nem se virou para olhá-lo, continuou se dirigindo a Nino como se ambos estivessem travando sobre nossos olhos uma discussão secreta. Você gosta dela? Por quê? Explique para nós. Será porque ela mora em Carso Vittorio Emanuele, numa casa cheia de livros e quadros antigos? Porque fala com uma voz de nhenhenhen? Porque ela é filha da professora? Finalmente, Nino despertou e disse: Me devolva esses papéis. Só devolvo se você os rasgar aqui, imediatamente diante de nós. Ao tom divertido de Lila, Nino opôs monossílabos seríssimos, com evidentes vibrações agressivas. E depois escrevemos juntos uma carta para Nádia, em que você vai dizer que está a deixando. E depois, hoje mesmo a colocamos no correio. Por um instante, ele não disse nada, por fim concordou. Vamos fazer isso. Incrédula, Lila apontou as folhas. Você vai rasgar de verdade? Vou. E vai deixá-la? Sim, mas com uma condição. Pois então diga. Que você deixe seu marido. Agora. Vamos todos juntos até o telefone e você comunica a ele. Aquelas palavras me causaram uma emoção fortíssima. No momento não entendi por quê.
Eles as pronunciou aumentando a voz tão de repente que o timbre rachou. Ao ouvi-lo, os olhos de Lila se reduziram imediatamente a uma fissura, de um jeito que eu conhecia bem. Agora ela mudaria de tom. Agora, pensei, vai ser tornar cruel. De fato, lhe respondeu: Como você se permite? E disse: Com quem pensa que está falando? E disse mais uma vez: Como lhe passou pela cabeça pôr no mesmo nível esta carta suas idiotices com aquela cadela de boa família e eu, meu marido, meu casamento, minha vida inteira? Você se acha o máximo, mas não é capaz de entender uma brincadeira. Aliás, não entendi nada. Nada, ouviu bem? E não faça essa cara. Vamos dormir, Helena. Nino não fez nada para nos deter, e Bruno disse: A gente se vê amanhã. Pegamos uma condução e voltamos para casa. Mas já durante o percurso, Lila começou a tremer, agarrou minha mão e a apertou com muita força. Passou a me confessar de modo caótico tudo o que acontecera entre ela e Nino. Tinha desejado que a beijasse, se deixara beijar. Tinha desejado sentir suas mãos em seu corpo, deixara que ele a tocasse. Não consigo dormir. Se pego no sono, acordo assustada, olho o relógio, torço para que já seja dia, que esteja na hora de irmos à praia. Mas ainda é noite, não consigo mais dormir. Tenho à cabeça todas as palavras que ele me disse, todas as que não vejo a hora de dizer a ele. Resisti. Disse a mim mesma: não sou como Penútia. Posso fazer o que eu quiser, posso começar e posso parar. É um passatempo. Mantive os lábios apertados. Depois me disse: E daí? O que é um beijo? E descobri o que era. Eu não sabia, juro que eu não sabia, e não consegui mais parar. Andamos de mãos dadas, entrelacei meus dedos nos dele, apertamos, e me parecia uma dor de ter que ir embora. Quantas coisas eu perdi que agora me chegavam todas juntas. Ajo como namoradinha quando já estou casada. Vivo agitada, meu coração bate aqui na garganta e nas têmporas. E gosto disso. Gosto que ele me arrasta a locais afastados. Gosto do medo de que alguém nos veja. Gosto da ideia de que nos vejam. Você fazia essas coisas com Antônio? Sofria quando tinha de deixá-lo e não via a hora de reencontrar? Isso é normal, Helena. Como você era assim? Não sei como começou nem quando. No início não gostava dele, gostava de como falava, de como dizia, mas fisicamente não. Pensava, quantas coisas ele sabe, preciso ouvir, preciso aprender. Agora, quando ele fala, nem consigo mais me concentrar. Olho sua boca e me envergonho de olhá-la. Viro os olhos para o outro lado. Em pouco tempo estava amando cada coisa dele. As mãos, as unhas finíssimas, a magreza, as costelas sob a pele, o pescoço fino, a barba mal feita e sempre áspera, o nariz, os pelos do peito, as pernas compridas e delgadas, os joelhos. Quero acariciá-lo. E aí me correm coisas que não me dão nojo. Me dão realmente nojo, Helena, mas quero fazê-las para dar prazer a ele, para que fique contente. Fiquei ouvindo aquilo durante boa parte da noite, no quarto dela, a porta trancada, a luz apagada. Ela estava deitada do lado da janela e a claridade da luz fazia seus cabelos brilharem sobre a nua, sobre o flanco alto. Eu estava deitada do lado da porta, o lado de Stefano, e pensava: o marido dela dorme aqui, todo fim de semana, deste lado da cama, e a puxa para si, à tarde, de noite, e a abraça. No entanto, nesta mesma cama, ela me fala de Nino. As palavras delicadas a ela e a ele cancelam sua memória, apagam destes lençóis todo vestígio do amor conjugal. Fala sobre ele e, ao falar, chama-o para cá. Imagina-o agarrado a ela e como está aquecida de si. Não sente infração ou culpa. Se confessa, me diz coisas que seria melhor guardar para si. Me diz quanto deseja a pessoa que eu desejo desde sempre e o faz convencida de que essa mesma pessoa, eu, por insensibilidade, por uma vista pouco acurada, por uma incapacidade de captar o que ela, ao contrário, soube captar, nunca tenha realmente percebido, não tinha sabido colher suas qualidades. Não sei se age de má fé ou se de fato está convencida, por culpa minha, por minha tendência a me esconder, de que desde a escola fundamental até hoje eu tenha sido cega e surda, tanto que foi preciso ela aparecer para descobrir a que enchia a força que o filho de Sarratória emana. Como eu detesto essa sua presunção, me envenena o sangue. No entanto,
Não sei dar um basta, não consigo ir para o meu quartinho e gritar em silêncio, mas continuo aqui, de tanto em tanto a interrompo, tento acalmá-la. Fingi um distanciamento que eu não tinha. É o mar, disse, o ar livre, as férias. Além disso, Nino sabe enrolá-la. Fala de um modo que faz tudo parecer fácil, mas ainda bem que amanhã Stefano chega e você vai ver que Nino lhe parecerá um menininho. O que de fato ele é. Eu o conheço bem. Diante de nós, ele parece grande coisa, mas se você pensa como o filho de Galiane a trata, lembra? Logo vai ver que o superestimamos. Claro, comparado a Bruno, ele parece extraordinário, mas no fim das contas é só o filho de um ferroviário que teimou de estudar. Não se esqueça de que Nino era um menino do bairro, ele vem de lá. Lembre-se de que na escola você era muito melhor, mesmo ele sendo mais velho. De resto, já notou como ele explora o amigo? Deixa tudo por conta do outro, as bebidas e sorvete. Pensei para dizer essas coisas que me pareciam mentiras, mas de pouco serviram. Lila resmungou, objetou timidamente. Eu rebati. Até que ela enfureceu e começou a defender Nino com um tom de voz de quem diz: somente eu sei quem ele é. Me perguntou por que eu sempre o rebaixava diante dela. Me perguntou o que é que eu tinha contra ele. Ele ajudou você, me disse. Queria até publicar aquela sua bobagem numa revista. Algumas vezes você me entristece, Helena. Quer diminuir todo mundo, até as pessoas que só de ver já gostamos. Perdi a calma, não a suportava mais. Não tinha falado mal da pessoa que a amava só para que ela se sentisse melhor e ela ainda me ofendia. Finalmente consegui dizer: faça o que quiser, estou indo dormir. Mas ela logo mudou de tom, me abraçou, me apertou forte para que eu não fosse e me sussurrou no ouvido: me diga o que eu devo fazer. Afastei-a com irritação. Murmurei que ela é quem deveria decidir. Eu não podia decidir por ela. Pinúcia, eu disse, o que ela fez? No fim das contas, se comportou melhor que você. Ela assentiu, tecemos elogios a Pinúcia e de repente ela suspirou. Tudo bem, amanhã não vou para a praia e depois de amanhã volto a Nápoles com o Stefano. Foi um sábado péssimo. Ela, de fato, não foi à praia, nem eu, mas eu fiz outra coisa senão pensar em Nino e Bruno estavam nos esperando inutilmente. Mas não ousei dizer: vou dar um pulo na praia, só o tempo de dar um mergulho e voltar. Não ousei sequer perguntar: o que eu devo fazer? Preparo as bagagens? Vamos embora? Ficamos? Ajudei Nunzi a limpar a casa, a fazer o almoço e o jantar. E de vez em quando ia ver Lila, que nem se levantou da cama. Ficou na cama, lendo e escrevendo no tal caderno, e quando a mãe a chamou para comer, não respondeu. Quando a chamou de novo, fechou a porta do quarto com tanta violência que toda a casa tremeu. Mar demais dá nervoso, disse Nunzia enquanto almoçávamos sozinhas. É verdade. E ela nem está grávida. Pois é. No fim da tarde, Lila saiu da cama, mastigou alguma coisa, passou horas no banheiro, lavou o cabelo, se maquiou, colocou um belo vestido verde, mas a expressão do rosto permaneceu enfasada. De todo modo, recebeu o marido com ares afetuosos. E ele, quando pôs os olhos nela, beijou-a como num filme, num beijo demorado e intenso, enquanto eu e Núzia bancávamos os espectadores constrangidos. Stefano trouxe lembranças de minha família, disse que Pinúcia parara com os caprichos, contou detalhadamente que o Solara ficara contente com os novos modelos de sapato fabricados por Rino e Fernando. Mas aquela conversa desagradou Lina, e as coisas entre eles desandaram. Até aquele momento, ela mantivera um sorriso forçado no rosto, mas ainda assim que ouviu o nome do Solara, passou a agredi-lo. Disse que não estava nem aí para aqueles dois, que não queria viver só em função do que eles pensavam ou deixavam de pensar. Stefano ficou mal, fechou a cara. Compreendeu que o encanto das últimas semanas tinha terminado, mas lhe respondeu com seu habitual meio sorriso aquecente. Disse que só estava lhe contando o que acontecera no bairro, que não havia necessidade de falar naquele tom. De pouco serviu. Lila rapidamente transformou a noite num conflito sem trégua. Stefano não podia pronunciar uma só palavra sem que ela achasse um meio de retrucar agressivamente. Foram para a cama às turras, e os escutei brigando até pegar no sono. Acordei ao alvorecer. Não sabia o que fazer, recolher minhas coisas, esperar que Lila tomasse uma decisão, ir para o mar me arriscando a topar com Nino, coisa que Lila não perdoaria.
me angustiar o dia inteiro trancada no quartinho como já estava fazendo. Resolvi deixar um bilhete em que eu dizia que tinha ido aos Maronte, mas que voltaria no início da tarde. Escrevi que não podia deixar Ixia sem me despedir de Nela. Escrevi de boa fé, mas hoje sei bem como minha cabeça funciona. Eu queria confiar no acaso. Lila não teria como me censurar se eu topasse com Nino, que talvez estivesse ali pedindo dinheiro aos pais. O resultado foi um dia confuso e um razoável desperdício de dinheiro. Peguei um barco, desembarquei em Osmaronte. Fui ao local onde os sarratórios costumavam ficar e encontrei apenas o guarda-sol. Olhei ao redor, avistei Donato tomando banho e ele me viu. Agitou os braços com saudações, veio até mim. Me disse que a mulher e os filhos tinham ido passar o dia em Forio, com Nino. Fiquei péssima. O acaso não só era irônico, mas também carrasco. Me negara o filho e, em troca, me dera a conversa choroposa do pai. Quando tentei me esquivar para ir ver nela, Sarratori não me deixou, recolheu depressa as coisas dele e quis me acompanhar. No caminho assumiu um tom adocicado e, sem nenhum embaraço, desandou a falar sobre o que tinha acontecido entre nós, tempos atrás. Me pediu perdão, murmurou que o coração não se deixa comandar, discorreu com palavras supirantes sobre minha beleza, de então e sobretudo de agora. Que exagero, eu disse, e mesmo sabendo que eu deveria me manter séria e distante, comecei a rir de nervoso. Embora carregando o guarda-sol e suas toalhas, ele não conseguiu renunciar a um discurso entrecortado. Substancialmente, falou que o problema da juventude era a falta de olhos para se ver e de sentimentos para se sentir com objetividade. Existe o espelho, repliquei, e esse é o objetivo. O espelho? O espelho é a última coisa em que se pode confiar. Aposto que você se sente menos bonita que suas amigas. É verdade. No entanto, você é muito mais linda que elas. Pode confiar. Olhe que belos cabelos louros você tem. E que porte. Você só precisa enfrentar e resolver dois problemas. O primeiro é a roupa de banho, não é apropriada às suas potencialidades. O segundo é o modelo de óculos. Esse aí é totalmente inadequado, Helena. Pesado demais. Seu rosto é tão delicado, tão admiravelmente formado pelas coisas que estuda. Você precisaria de óculos mais leves. Fiquei ouvindo com uma aversão cada vez menor. Parecia um cientista da beleza feminina. Falou sobretudo com uma competência tão distanciada que a certa altura me induziu a pensar: e se fosse verdade? Talvez eu não saiba me valorizar. Por outro lado, com que dinheiro eu compraria vestidos apropriados, uma roupa de banho adequada, óculos adequados? Eu estava a ponto de me abandonar a uma lamúria sobre pobreza e riqueza quando ele me falou com um sorriso. De resto, se não confia em meu julgamento, você deve ter se dado conta, espero, de como meu filho a olhava quando vocês vieram nos encontrar. Só então percebi que ele estava mentindo. Eram palavras para atiçar minha vaidade. Serviu apenas para que eu me sentisse bem e me inclinasse a ele por necessidade de gratificação. Me senti uma idiota, ferida por ele e por outras mentiras, mas por minha própria estupidez. Cortei a conversa com uma crescente aspereza que o esfriou. Uma vez em casa, troquei umas palavras com Nela. Disse que talvez voltássemos para Nápoles naquela noite e que eu queria me despedir. Pena que você vai embora. Pois é, almoce comigo. Não posso, preciso ir. Mas, se você não for, me jure que vai vir outra vez. E por mais tempo. Passe o dia comigo e a noite também. Você sabe que pode ficar para dormir. Tenho um monte de coisas para lhe contar. Obrigada. Sarratori se intrometeu e disse: Contamos com isso. Você sabe o quanto lhe queremos bem. Saí depressa, até porque havia um parente de Nela que estava indo ao porto de carro e eu não queria perder a carona. Durante o trajeto, as palavras de Sarratori, inesperadas, ainda que eu só fizesse rechaçá-las, voltaram a me roer por dentro. Não, talvez ele não tivesse mentindo. Realmente sabia enxergar além das aparências. Teve de fato a oportunidade de observar o olhar de Nino sobre mim. E se eu fosse bonita, se Nino me achar atraente de verdade, e eu sabia que sim, afinal das contas ele tinha me beijado, segurado minha mão. Já estava na hora de eu enxergar os fatos tal como eram. Lila o tirara de mim, Lila o afastara de mim e o atraía para si. Talvez não tivesse feito de propósito, mas de todo modo fez. Decidi de repente que deveria procurá-lo, vê-lo a qualquer custo.
Agora que a partida estava próxima, agora que a força de sedução que Lila exercera sobre ele não teria mais menos de envolvê-lo, agora que ela mesma decidira retomar a vida que lhe cabia, a relação entre mim e ele poderia recomeçar. Em Nápoles, em forma de amizade, quem sabe até poderíamos nos encontrar para falar sobre ela, e depois voltaríamos às nossas discussões, às nossas leituras. Eu mostraria a ele que seria bem mais capaz de me apaixonar por suas ideias do que Lila, talvez até do que Nádia. Sim, eu deveria falar logo com ele, dizer estou indo, dizer nos vemos no bairro, no Piazza del Nazionale, ou onde você quiser, mas o mais rápido possível. Peguei uma carroça motorizada, fui até Forio, até a casa de Bruno. Chamei e ninguém apareceu. Perambulei pela cidade no estado crescente de mal-estar. Depois fui caminhando a pé pela praia. E dessa vez o acaso aparentemente decidiu em meu favor. Estava andando havia um bom tempo quando topei com Nino na minha frente, felicíssimo por ter me encontrado, uma felicidade incontrolável. Tinha os olhos muito acesos, gestos exagerados, uma voz acima do tom. Procurei vocês ontem e hoje. Onde está Lina? Com o marido. Tirou do bolso da bermuda um envelope, o colocou em minha mão com uma força excessiva. Pode dar isto a ela? Me irritei. Não adianta, Nino. Dê a ela. Hoje à noite vamos embora. Vamos voltar para Nápoles. Fez uma expressão de sofrimento e disse rouco. Quem decidiu? Ela. Não acredito. Mas é assim. Ela me disse ontem à noite. Pensou um instante, fez um sinal para o envelope. Por favor, entregue a ela de qualquer jeito. E rápido. Tudo bem. Jura que vai fazer isso? Já disse que sim. Me acompanhou por um longo trecho falando malíssimo da mãe e dos irmãos. Eles me infernizaram, disse. Ainda bem que voltaram para Barano. Perguntei de Bruno. Fez um gesto de irritação. Estava estudando. Falou mal dele também. E você não estuda? Não consigo. Enterrou a cabeça nos ombros, ficou melancólico. Começou a me falar das ilusões que formamos sobre nós mesmos só porque um professor, por questões próprias, o fez acreditar que você é bom. Ele se dera conta de que as coisas que queria aprender nunca o tinham interessado de verdade. O que você está dizendo? Assim, de repente? Basta um piscar de olhos para mudar sua vida completamente. O que estava acontecendo com ele? Palavras banais, já não conseguia reconhecê-lo. Jurei a mim mesma que o ajudaria a voltar a si. Agora você está transtornado e não sabe o que está dizendo. Sentenciei com meu melhor tom judicioso. Mas assim que voltar para Nápoles, vamos nos ver e, se você quiser, conversamos. Fez que sim com a cabeça, mas logo em seguida quase gritou de raiva. Resolvi largar a universidade. Quero achar um trabalho. Me acompanhou até quase a porta de casa, tanto que temi encontrar Stefano e Lila. Me despedi às pressas e comecei a subir as escadas. Amanhã de manhã às 9, gritou. Parei. Se formos embora, nos vemos no bairro. Me procure lá. Vocês não vão embora. Falou como se desse uma ordem ameaçadora ao destino. Fiz o último sinal de despedida e corri pelas escadas, lamentando não ter podido ver o que havia no envelope. Em casa, encontrei um ar carregado. Stefano e Núzia confabulavam entre si. Lila devia estar no banheiro no quarto de casal. Quando entrei, ambos me olharam com rancor. Stefano disse carrancudo sem preâmbulos. Me explique o que você e aquela lá estão aprontando. Em que sentido? Ela disse que está cansada de Chia, que quer ir embora para Amalfi. Não sei de nada. Núzia interveio, mas não com o tom maternal de sempre. Helena, não meta ideias erradas na cabeça dela. Não se pode jogar dinheiro pela janela. Que história é essa de Amalfi? Pagamos aqui para ficarmos até setembro. Subi nas tamancas e falei. Vocês estão enganados. Sou eu que faço as vontades de Lila, e não o contrário. Então quer dizer que ela deve pôr a cabeça no lugar, desabafou Stefano. Na próxima semana eu volto, passamos a ferragosto todos juntos e você vai ver como será divertido. Mas agora chega de caprichos. E que merda! Você acha que agora vamos para Amalfi? E se Amalfi não estiver bom, vamos para onde? Para Capri? E depois, vamos parar com isso, Helena. O tom me intimidou. Onde ela está? Perguntei. Núzia me apontou o quarto de casal. Fui até Lila, certa de que encontraria as malas feitas e ela decidida a ir embora, mesmo se arriscando a levar uma surra daquelas. No entanto, estava de camisola e dormia na cama desfeita. Em torno havia a bagunça habitual.
mas as malas estavam empilhadas num canto, vazias. Sacudia. Lila teve um sobressalto e logo me perguntou com os olhos velados de sono. Onde você estava? Encontrou Nino? Sim, isto aqui é para você. Passei-lhe o envelope de má vontade. Ela o abriu, tirou uma folha, leu e ficou radiante no ato, como se uma injeção de substâncias estimulantes tivesse varrido a sonolência e o desconforto. O que ele diz aí? Perguntei cautelosamente. Para mim, nada. E então? É para Nádia, está deixando ela. Recolocou a carta no envelope e me entregou, recomendando que a guardasse bem escondida. Fiquei desorientada, com o envelope nas mãos. Nino estava deixando Nádia, mas por quê? Porque Lila tinha pedido para mostrar que cedeu? Eu estava decepcionada, muito decepcionada. Sacrificava a filha da professora Galiane no jogo que ele e a mulher do salsicheiro estavam jogando? Não disse nada, fiquei olhando Lila enquanto se vestia e se maquiava. Por fim perguntei: por que você pediu a Stefano essa coisa absurda de ir para Amalfi? Não entendo você. Ela sorriu. Nem eu. Saímos do quarto. Lila deu uns beijinhos em Stefano, esfregando-se nele com alegria. Decidimos acompanhá-lo ao porto, eu e Núzia numa carroça motorizada, ela e Lila de lambreta. Tomamos um sorvete à espera da embarcação. Lila foi gentil com o marido, fez 1000 recomendações, prometeu ligar todas as noites. Antes de subir a passarela, ele me passou o braço em volta dos ombros e me sussurrou no ouvido. Me desculpe, eu estava chateado demais. Sem você, não sei como seria dessa vez. Era uma frase cordial, mas senti uma espécie de ultimato que significava: por favor, diga à sua amiga que se ela voltar a puxar muito a corda se arrebentará. No alto da carta havia o endereço de Nádia em Capri. Assim que a embarcação se afastou do cais, levando Stefano embora, Lila nos conduziu alegremente à tabacaria, comprou um selo e, enquanto eu entretinha Núzia, recopiou o endereço do envelope e o pôs na carta de correios. Perambulamos por Forio, mas eu estava muito tensa, conversei o tempo todo com Núzia. Somente quando voltamos para casa que puxei Lila pelo meu quarto e falei claro com ela. Ficou me ouvindo em silêncio, mas com um ar distraído, como se de um lado sentisse a gravidade das coisas que eu lhe dizia e de outro se abandonasse a pensamentos que tornavam todas as minhas palavras insignificantes. Disse a ela: Lila, eu não sei o que você tem em mente, mas acho que você está brincando com fogo. Agora Stefano foi embora contente, e se você lhe telefonar todas as noites, vai ficar ainda mais contente. Mas cuidado, ele vai voltar daqui a uma semana e ficará até dia 20 de agosto. Você acha que pode continuar assim? Acha que pode brincar com a vida das pessoas? Sabia que Nino não quer mais estudar, que quer procurar emprego? O que você meteu na cabeça dele? E por que o fez terminar com a namorada? Quer desgraçar com ele? Querem se desgraçar? Diante daquela última pergunta, ela despertou e caiu na risada, mas de um jeito meio artificial. Assumiu um ar que parecia zombeteiro, mas sabe-se lá. Disse que eu deveria estar orgulhosa dela, já que ela causaria uma boa impressão. E por quê? Porque tinha sido considerada de cima a baixo mais uma fina do que a finíssima filha de minha professora, porque o melhor rapaz de minha escola e talvez Nápoles e talvez da Itália e talvez do mundo, obviamente a julgar pelo que eu dizia, tinha acabado de deixar a senhorita de muito boa família apenas para fazer as vontades dela, filha do sapateiro, escola fundamental, esposa carraque. Falou com crescente sarcasmo, como se finalmente me revelasse um plano cruel de revanche. Eu devo ter feito uma cara feia, ela percebeu, mas por alguns minutos continuou com aquele tom, como se já não conseguisse parar. Estava falando sério? Aquele era seu verdadeiro estado de ânimo no momento? E exclamei: para quem você está fazendo esta cena? Para mim? Quer que eu acredite que Nino está disposto a fazer qualquer loucura por você? A risada sumiu-lhe dos olhos, ficou séria, mudou bruscamente de tom. Não, estou disfarçando, é justamente o contrário. Sou eu que estou disposta a qualquer loucura, e nunca me aconteceu isso por ninguém, e estou feliz de que esteja acontecendo agora. Depois, vencida pelo mal-estar, foi dormir sem nem me dizer boa noite. Caí numa sonolência enervante e passei o tempo tentando me convencer de que a última torrente de palavras era mais verdadeira que o fluxo que aparecera. Ao longo da semana que se seguiu, tive a confirmação disso. Também já a partir da segunda-feira compreendi que Bruno, após a partida de Pinúcia, começara de fato a dar em cima de mim e agora achava que era o momento de se comportar comigo assim como o Nino se comportava com Lila.
Enquanto tomávamos banho, puxou-me desajeitadamente para si e tentou me beijar, o que me fez beber uma grande golada de água e me forçou a voltar imediatamente para a praia tossindo. Ele ficou ressentido comigo, percebi. Quando veio se deitar sob o sol ao meu lado, com um ar de cão escorraçado, disse a ele umas palavras gentis, mas firmes, cujo sentido era: Bruno, você é muito simpático, mas entre mim e você não pode haver nada mais que um sentimento fraterno. Ele ficou triste, mas não desistiu. Naquela mesma noite, depois do telefonema para Stefano, fomos os quatro dar um passeio na praia e depois nos sentamos na beira fria. Nos deitamos para ver as estrelas, Lila apoiando dos cotovelos com Nino. Há momentos em que recorremos a formulações insensatas e fazemos cobranças absurdas para ocultar sentimentos lineares. Hoje sei que, em outras circunstâncias, depois de alguma resistência, eu teria cedido às investidas de Bruno. Eu não gostava dele, é verdade, mas também não gostava particularmente de Antônio. Aos homens, a gente se afeiçoa aos poucos, prescindindo do fato de coincidirem ou não com o modelo masculino que elegemos nas várias fases da vida. E Bruno Socavo, naquela fase de sua vida, era gentil e generoso. Teria sido fácil nutrir um pouco de afeto por ele. Mas as razões para recusá-lo não tinham nada a ver com o suposto aspecto desagradável dele. A verdade é que eu queria controlar Lila, queria ser um empecilho, queria que ela se desse conta da situação em que estava se metendo e em que estava me metendo. Queria que me dissesse: tudo bem, você tem razão, eu estou errada. Não vou mais me afastar do escuro com Nino. Não vou deixá-la sozinha com Bruno. A partir deste momento, vou me comportar como se espera de uma mulher casada. Naturalmente, não foi o que ocorreu. Ela se limitou a dizer: vou falar com Nino e você vai ver o que Bruno não vai mais me incomodar. Assim, dia após dia, continuamos encontrando os dois rapazes às 9 da manhã e nos separamos à meia-noite. Mas já terça-feira à noite, depois do telefonema para Stefano, Nino disse: Você nunca vieram ver a casa de Bruno. Não querem subir? Respondi imediatamente que não. Inventei que estava com dor de barriga e queria voltar para casa. Nino e Lila se olharam vacilantes. Bruno não falou nada. Percebi o peso da frustração deles e acrescentei embaraçado: Quem sabe outra noite. Lila não se pronunciou, mas quando ficamos sós, ela exclamou: Você não pode prejudicar minha vida, Helena. E respondi: Se Stefano souber que fomos sozinhas para a casa daqueles dois, não vai brigar apenas com você, mas comigo também. E não lhe parei ali. Em casa, aticei o descontentamento de Núzia e o fiz de modo que ela censurasse a filha pelo excesso de sol, pelo excesso de praia, por ficar passeando todo dia até meia-noite. Cheguei até a dizer, como se quisesse apaziguar mãe e filha, Dona Núzia, venha tomar um sorvete com a gente amanhã à noite. Vai ver que não fazemos nada de mal. Lila ficou furiosa, disse que levava uma vida de sacrifícios o ano todo, sempre fechada dentro da charcutaria, e tinha direito a um pouco de liberdade. Núzia também perdeu a calma. Lina, o que você está dizendo? Liberdade? Que liberdade? Você é casada, precisa prestar contas a seu marido. Linúcia pode querer um pouco de liberdade. Você não. A filha foi para o quarto batendo a porta. Mas no dia seguinte, Lila levou a melhor. A mãe ficou em casa e nós saímos para telefonar a Stefano. Espero vocês aqui às 11 em ponto, disse Núzia, de cara fechada, dirigindo-se a mim, e eu respondi: tudo bem. Lançou-me um olhar comprido e indagador. Agora estava alarmada. Era nossa vigilante, mas não nos vigiava. Temia que nos metesse com problemas, mas pensava que sua juventude sacrificada e não queria nos impedir umas distrações inocentes. Repeti para acalmá-la. Às 11. A ligação para Stefana durou no máximo 1 minuto. Quando Lila saiu da cabine, Nino tornou a perguntar: Você está bem esta noite, Helena? Querem conhecer a casa? Vamos, me disse Bruno. Bebemos alguma coisa e vocês voltam para casa. Lila assentiu. Eu não disse nada. De fora a construção era velha, mal conservada, mas por dentro se mostrou toda nova. A cave branca e bem iluminada, repleta de vinhos e de embutidos. Uma escadaria de mármore com parapeito de ferro batido, portas robustas, nas quais reluziam maçanetas douradas, janelas com esquadrias igualmente douradas, muitos cômodos, sofás amarelos, televisão. Na cozinha, armários suspensos de cor água marinha e nos quartos de dormir, guarda-roupas que pareciam igrejas góticas. Pela primeira vez pensei nitidamente que Bruno era de fato rico,
bem mais rico que Stefano. Pensei que se algum dia minha mãe soubesse que o estudante filho do dono das mortadelas Socavo me cortejara e que eu chegara a ser recebida em sua casa e que, em vez de agradecer a Deus pela sorte que me dera e tentar fazer com que ele se casasse comigo, eu o rejeitara por 2 vezes, ela me teria massacrado a pancadas. Por outro lado, foi justamente a lembrança de minha mãe de sua perna machucada que me fez sentir constitucionalmente inadequada até para Bruno. Aquela casa me intimidou. Por que eu estava ali? O que eu estava fazendo? Lila agia com desenvoltura, ria frequentemente. Eu me sentia como se estivesse com febre, a boca amarga. Comecei a dizer sempre sim para evitar o incômodo de dizer não. Quer beber isso? Quer que ponha esse disco? Quer ver TV? Quer um sorvete? Percebi tarde demais que Nino e Lila tinham sumido, mas quando me dei conta, me alarmei. Onde eles tinham se metido? Será possível que estavam trancados no quarto de Nino? Será possível que Lila estava disposta a ultrapassar até aquele limite? Será possível que... Não quis nem pensar nisso. Dei um pulo e disse a Bruno. Já está tarde. Ele foi gentil, mas com um fundo de melancolia murmurou. Fique mais um pouco. Disse que no dia seguinte ele viajaria cedíssimo, precisava estar presente em uma festa de família. Anunciou que se ausentaria até segunda-feira e que aqueles dias sem mim seriam um tormento. Pegou minha mão com delicadeza, disse que gostava muito de mim e outras coisas parecidas. Retraí a mão devagar e ele não tentou mais nenhum contato. Em vez disso, falou longamente de seus sentimentos por mim, ele que em geral era de poucas palavras, e tive dificuldade de interrompê-lo. Quando consegui, falei: realmente preciso ir. E então, com voz cada vez mais alta: Lila, venha por favor, são 10h15. Passaram-se alguns minutos e os dois reapareceram. Nino e Bruno nos acompanharam na carroça motorizada. Bruno se despediu, não como se estivesse indo a Nápoles por poucos dias, mas aos Estados Unidos pelo resto da vida. Ao longo do caminho, Lila me falou em toque cúmplice, como se fosse uma grande notícia. Nino me disse que gosta muito de você. Eu não, respondi logo com voz cortante, e depois sibilei. E se você ficar grávida? Me disse no ouvido: não há perigo, apenas nos beijamos e nos abraçamos. Ah, entendi. De todo modo, eu não fico grávida. Uma vez ficou. Já lhe disse que não fico grávida. Ele sabe como se faz. Ele quem? Nino. Usaria um preservativo. E o que é isso? Não sei, ele falou assim. Você não sabe o que é e ainda confia? É algo que se coloca lá no troço. Em que troço? Queria obrigá-la a nomear as coisas. Queria que entendesse bem o que estava me dizendo. Antes me garantia que estavam somente se beijando. Depois falava dele como de alguém que sabia como não era engravidar. Eu estava furiosa. Queria que ela se envergonhasse. No entanto, ela parecia contente de tudo o que havia acontecido. Tanto é que, uma vez em casa, foi gentil com Núzia, enfatizou que tínhamos voltado com muita antecedência e se preparou para dormir. Mas deixou o quarto aberto e, quando me viu pronta para me deitar, me chamou e disse: fique um pouco aqui, feche a porta. Sentei na cama, mas me esforçando para transparecer que estava cansada dela e de tudo. O que você quer me dizer? Sussurrou. Quero ir dormir com Nino. Fiquei boquiaberta. E Núzia? Espere, não se zangue, Helena. Resta pouco tempo. Stefano vai chegar no sábado, ficará 10 dias. Depois voltaremos para Nápoles e tudo estará acabado. Tudo o quê? Isso, esses dias, essas noites. Raciocinamos longamente. Ela me pareceu lucidíssima. Murmurou que nunca mais lhe aconteceria nada parecido. Sussurrou que o amava, que o queria. Usou aquele verbo, amar, que só tínhamos visto nos livros e no cinema, que ninguém no bairro usava. Eu, no máximo, o dizia a mim mesma, todas preferiríamos gostar. Ela não. Ela amava, amava Nino, mas sabia perfeitamente que aquele amor devia ser sufocado, era preciso tirar-lhe toda a ocasião de respiro. E ela o faria a partir da noite de sábado. Não tinha dúvidas, ela seria capaz. Eu devia confiar nela. Mas o pouquíssimo tempo que restava, queria dedicá-lo a Nino. Quero estar numa cama com ele toda uma noite, um dia inteiro, disse. Quero dormir abraçada e beijá-lo quando quiser, acariciá-lo quando quiser, até quando estiver dormindo. Depois acabou. É impossível. Você precisa me ajudar. Como?
convencendo minha mãe de que Nela nos convidou para passar 2 dias em Barano e que à noite dormiremos lá. O que era aquela trapaça, senão mais um de seus lances fantasiosos, sempre cheios de riscos? Nós duas juntas, nos ombreando, em luta contra todos. Dedicaríamos o dia de amanhã a vencer as resistências de Núzia. No dia seguinte, sairíamos bem cedo juntas. Em Fori, nos separaríamos. Ela se refugiaria na casa de Bruno com Nino, eu pegaria o barco para os Maronte. Ela passaria todo dia e toda noite com Nino, eu ficaria com Nela e dormiria em Barano. Um dia depois, eu retornaria a Florio na hora do almoço, nos encontraríamos na casa de Bruno e juntas voltaríamos para casa. Perfeito! Quanto mais ela acendia a imaginação projetando como encaixar cada passo de trapaça, mais acendia habilmente a minha e me abraçava e me implorava. Aí estava uma nova aventura, juntas. Aí estava como nós tomaríamos aquilo que a vida não nos queria dar. Aí estava. Ou eu preferiria que ela se privasse daquela felicidade, que Nino sofresse, que ambos perdessem a luz da razão, acabando por não administrar com astúcia seu próprio desejo, mas sendo arrastados perigosamente por ele. Houve um momento naquela noite que cheguei a pensar de tanto seguir o fio de seus raciocínios que apoiá-la naquela tarefa, além de ser um importante ponto de chegada em nossa longa irmandade, era também uma maneira de manifestar meu amor. Ela dizia amizade, mas eu, desesperada, pensava amor, 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 amor por Nino. E foi nesse ponto que cheguei a lhe dizer: tudo bem, vou ajudar você.